Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas olha eu aqui mais uma vez seguindo à risca o compromisso que fiz com vocês de trazer minhas devocionais aqui. Então, você já pegou sua Bíblia? Pega sua Bíblia, se você está no transporte público, dá para você ler no celular, se você está dirigindo, só ouve em nome de Jesus para não causarmos acidente, tá bom? Mas eu espero que você já tenha lido a sua Bíblia hoje. Se você ainda não leu, esse vídeo aqui é uma motivação para você ler a sua Bíblia. Vou compartilhar com vocês mais um dia hoje, o nosso Partindo o Pão, que é o quê? Nós vamos partilhar da palavra. E essa palavra que nos sustenta, abre os nossos olhos. Lembra do primeiro vídeo? Vamos lá então. Hoje a minha devocional, ela foi lá em Josué. Lá Josué 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí eu não vou ler porque vai ficar extremamente cansativo, mas é aquele momento que chega na hora das divisões das terras. Então Josué começa a fazer, junto com os líderes de Israel, as divisões das terras para as tribos. E começam a ser divididas as terras, entregando cada um. Porém, junto com as terras, são entregues também os povoados que estão naquelas terras. Então, não pense você que Deus limpou a terra, que Deus piscou, estalou os dedos e fez surgir casas, vales, lindas árvores, tudo prontinho para eles só entrarem, morarem e ficarem de pernas pro alto assistindo Netflix. Não foi isso que aconteceu. Eles entraram na terra e eles tinham que conquistar a terra. Olha aí o desafio. Então, antes da gente falar sobre isso, eu quero ler com vocês Números, capítulo 33. Aqui, ó. Bíblia. Números, capítulo 33, versículo a partir do 50. Eu vou ler aqui a partir do 50, tá bom? Aqui na minha Bíblia, o título desse trecho é o seguinte: as normas para a ocupação de Canaã. Então, antes de Deus levar eles para Canaã, antes deles entrarem na terra prometida, Deus deu instruções para eles. Se você não leu o Antigo Testamento, se você lê assim bem aleatório, abrindo versículo, eu quero te dizer que você não vai entender. Você vai ficar perdido. E aí é muito mais fácil de você entender, de você mergulhar na palavra e de Deus tratar coisas profundas se você ler, estudar e meditar na palavra, tá? A Bíblia ela não é revista da Avon pra gente abrir, pegar o que quiser, caixinha de promessa, não é. A Bíblia é uma história linda e nós precisamos entender essa história. É por isso que lá no Método Engajando na Palavra, eu sempre ensino os meus alunos por ordem. Então nós temos aula de Gênesis, aí depois nós vamos para Êxodo, depois nós vamos para Levítico. Por quê? Porque quando nós chegarmos em Levítico, quando nós chegarmos em Números, Deuteronômios, a gente já está entendendo o que está acontecendo. A gente já está entendendo as desobediências, porque isso aqui que aconteceu em Josué é uma desobediência que eu vou falar com vocês, porque Deus já tinha dado uma ordem lá atrás. Então, quando chegou no momento das divisões das tribos, se a gente não entender as ordens que Deus deu lá atrás, as ordens que Deus deu lá no início, lá em Números e Deuteronômio, a gente vai achar que não tem nada demais. Por quê? Vamos lá, deixa eu falar. Quando eles chegaram em Josué, quando eles chegaram na terra prometida lá em Canaã, o que conta pra gente no livro de Josué, eles simplesmente entraram na terra e eles não expulsaram os povos daquela terra. Eles deixaram os povos lá. Eles fizeram alianças, eles transformaram alguns em escravos e eles deixaram lá. E isso foi desobediência, porque lá atrás Deus já tinha avisado que tinham povos lá e que esses povos deveriam sair dessa terra, porque esses povos perderam o direito de estar nessa terra. Então você tá vendo como nós precisamos ler tudo do jeito certo, ler o Pentateuco todo, ler Gênesis, ler Êxodo, Levítico, Números. Não dá pra pegar uma história solta e tentar entender, tentar meditar naquela história solta. A gente precisa entender o que aconteceu. É por isso que muita gente pula genealogia, fala que é chato, mas na verdade é difícil de ler sim.
Mas quando você entende lá atrás as origens, as ordens que Deus deu, que Ele falou, quando você chega nessas partes das divisões das terras, de genealogia, você entende que talvez seja ali uma desobediência, você entende que talvez seja ali um cumprimento de algo que Deus falou. Então você precisa estudar a palavra, você precisa meditar na palavra, não basta apenas ler com pressa, tá? É por isso que eu tô aqui te ajudando hoje e é por isso que tem o método Engajando na Palavra, onde a gente para fazer esse tempo de estudo, aula por aula, capítulo por capítulo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade Engajada na Palavra, o link tá aqui embaixo e tem muito material para te ajudar nessa caminhada da palavra. E aí vamos lá, vamos entender aqui Números. Vocês veem com Deuteronômio, gente? Vamos entender aqui Números, vamos lá. Números a partir de 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés. Então aqui eles estavam, chegando perto, eles estavam ali, perto da terra prometida já, para entrar mesmo na terra prometida. Eles não estavam mais peregrinando no deserto, eles já estavam para entrar. E aí o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes dessa terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos. Derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se, olha esses verbos, tá? Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que vocês tomem posse. Então, olha só, expulsem, destruam, apoderem-se. Quando vocês entrarem na terra, expulsem os povos de lá, destruam seus ídolos e apoderem-se da terra que eu tô dando para vocês. Lá no 55. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles quem vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então, farei a vocês o mesmo que planejo fazer com eles. Então, Deus já estava avisando que eles teriam desafios ao entrarem em Canaã. Deus já estava avisando que eles iam chegar lá e Deus não ia estalar os dedos e a galera ia cair dura. Eles teriam que se posicionar como herdeiros. Eles tinham uma palavra. O Senhor falou: eu vou à frente de vocês, eu luto por vocês, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Todo-Poderoso. Deus já havia mostrado para eles diversas vezes lá atrás que por diversas vezes eles não precisaram lutar, por diversas vezes o Senhor destruiu, confundiu os inimigos na frente deles. E aí o Senhor falou o quê? Quando vocês entrarem na terra, expulsem a galera que tá lá. Destruam os altares idólatras deles. E tomem posse, apoderem-se. Foi isso que o Senhor deu. Foi isso que o Senhor disse. Então, por mais que fosse difícil, por mais que fosse desafiador, o próprio Deus já liberou uma palavra e falou: destruam. A gente pode ser muito fraco, às vezes a gente pode achar que é incapaz, mas se Deus falou pra gente fazer algo, nós não vamos mais na força do nosso braço. Nós vamos na palavra dele. Assim como Pedro. Pedro tem capacidade de andar sobre as águas? Não tem. Mas quando Jesus disse pra ele: vem, Pedro, ele andaria sobre uma palavra. Ele andou sobre o vem de Jesus. A palavra do Senhor, ela nos garante, ela é a base forte, a firmeza que nós precisamos. Então, por mais que eles se achassem fracos, por mais que eles se esquecessem, sabe, de tudo que Deus fez lá atrás, quando Deus falou para eles: destruam, junto com essa palavra vem o poder para executar isso. Quando Deus falou: apoderem-se, junto com essa palavra vem a autoridade necessária para fazer isso. Quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, quando Ele dá uma ordem, Ele não está dando uma ordem porque Ele fala: olha, eu sei da sua capacidade, eu sei que você é bom para fazer isso. Ele está dando uma ordem porque Ele sabe do poder da palavra dele. E a palavra dele, assim como a neve e a chuva, elas não caem sobre a terra e voltam sem antes cumprir o propósito pelo qual elas foram lançadas, assim é a palavra dele. Se ele disse expulsem, apoderem-se, se ele disse destruam, é porque a palavra dele estava dando a eles a capacitação necessária para fazer aquilo que ele estava mandando. Então, se Deus te deu uma ordem de fazer algo que parece ser desafiador, que parece que é impossível, que parece que você não é capaz de fazer isso,
Se garanta na palavra dele. Não olha para a força do seu braço, não olha para a sua conta bancária, não olha para de onde você veio, onde você mora, não olha para você. Porque se você olhar para você, você vai fazer igual o povo, que eu vou falar lá na frente. Se você olhar para você, você vai desistir. Se você olhar para você, você vai esmorecer, você não vai cumprir o que o Senhor falou. Mas quando o Senhor fala, nós temos que olhar para Ele. Se Ele disse que é para eu conquistar a terra, peraí, a palavra dele é poderosa. Ele já conquistou para mim, eu só preciso me posicionar nesse lugar. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas aí olha só o que aconteceu. Lá na frente, em Josué, esses capítulos que eu falei que eu li, 15, 16, 17, 18, né? São as divisões. Então olha só, eu vou ler um pedacinho aqui do 15. 15, versículo 63. Aqui foi a distribuição das terras para Judá. Aí tem lá todas as terras, difícil de ler, né? Mas tem lá, e no final fala assim, no 63, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Aí depois, o problema não era só Judá. Lá no 17, versículo 10, os cananeus de Gézer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalho forçado. Aí depois, lá no 17, versículo 12, mas os manassitas, né, a tribo de Manassés, não conseguiram expulsar os habitantes dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Então os cananeus se posicionaram. Os cananeus estavam decididos, mas a tribo de Manassés não conseguiu. A tribo de Manassés, que tinha uma palavra, não conseguiu. Mas os cananeus, que não tinham uma palavra, estavam posicionados. 13. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. E aí, lá na frente, a gente sabe como a nação de Israel se corrompeu, como as tribos se corromperam, como o povo de Deus se corrompeu, adorando aos ídolos, aos deuses desses povos que eles não expulsaram, se casando com esses povos, se misturando, sabe, tornando comum as atividades idólatras, tornando comum a cultura errônea deles. Deus já havia falado que eles tinham que tirar eles dali, mas eles não tiraram, eles não se posicionaram, eles não conseguiram. Por quê? Porque eles não confiaram na palavra que foi dada para eles. Eles não confiaram naquilo que o Deus de Israel falou para eles, que eles poderiam destruir, expulsar e se apoderar da terra. Eles olharam para o povo mais uma vez, igual lá atrás, e se sentiram como gafanhotos. Porque lembra quando eles foram espiar a terra? Aí os dois voltaram, Josué e Caleb, não, a terra é muito boa e tal, o Senhor já nos deu. Mas os outros falaram o quê? Ah, não. Poxa, eles são grandes, eles são poderosos, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Quem falou pra eles que eles eram gafanhotos? Foram eles mesmos. Eles decidiram que eles eram como gafanhotos. E aqui mais uma vez nós vemos a segunda geração que entrou na terra não se posicionando à altura daquilo que Deus já falou a respeito deles. E nós não temos como julgar esse povo, nós não temos como tacar pedra neles e falar, olha, pecadores, porque nós fazemos a mesma coisa. Deus dá uma palavra pra gente, Deus manda a gente tomar posse de lugares, de ambientes, Deus manda a gente fazer coisas que a gente fala assim, não, eu não consigo fazer. Eu sou incapaz de fazer isso, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer isso, eu não consigo falar em público, eu não consigo pregar. Deus falou que eu vou pregar a palavra, eu não consigo pregar, eu não sei nem falar. Igual Moisés, Deus chama Moisés para liderar o povo e a primeira coisa que Moisés fala, ah, não, eu não sei falar direito. Olha a gente aí fazendo a mesma coisa. E aí lá na frente, isso se torna uma dificuldade para nós. Esses povos que nós não expulsamos, essas alianças que nós não fizemos, quer dizer, essas alianças que nós fizemos porque nós não confiamos totalmente na palavra do Senhor, de que Ele nos garante, de que essa palavra nos garante, essas alianças erradas, esses acordos errados, essa falta de posicionamento, ela nos leva a pecar. Ela nos tira da presença do Senhor, ela nos leva a perder a herança que o Senhor nos deu, porque o que aconteceu lá na frente, quando nós estudarmos, né, lá no método Engajando na Palavra, nós vamos estudar todos os livros da Bíblia, e eu vou chegar lá na frente com os meus alunos, e nós vamos ver, e eu quero que você leia a palavra também, eu quero que você passeie em toda a Bíblia, você vai ver
que simplesmente o povo ele sai da terra, ele é levado como escravo, eles são retirados da terra de Canaã. Por quê? Porque simplesmente eles desobedeceram a ordem que o Senhor deu, eles não confiaram naquilo que o Senhor falou. Então, se o Senhor já te deu uma palavra, assim como ele deu para o povo de Israel, e ele falou: expulsa, destrua, apodere-se, vai na força da palavra. Vai se garantindo na palavra e não naquilo que você sabe ou que você tem ou que te garante, porque nada, as nossas capacidades, a nossa esperteza, nada vai ser suficiente para nos garantir a não ser a palavra do Senhor. Então, se o Senhor já te deu uma palavra, ande sobre ela, confie no poder da palavra. Sabe por quê? Uma coisa que eu sempre lembro é que lá no Éden, lá atrás, há tantos milhões de anos, de séculos atrás, o Senhor disse: haja, haja, haja. O Senhor disse: águas, limitem-se até essa parte. Árvores, deem frutos. Animais, multipliquem-se. Tudo o que Deus falou lá no Éden continua acontecendo até hoje. Por quê? Porque a palavra dele sustenta, céu e terra são sustentados. O céu não cai sobre a nossa cabeça porque ele disse que haja um firmamento. Então, se o céu não cai sobre a minha cabeça, na força dessa palavra que ele liberou lá atrás, lá no início de tudo, por que eu não vou confiar quando ele me disser para destruir, expulsar, apoderar? Por que eu não vou confiar quando ele disser para que eu vá? Para que eu ore sobre a vida de alguém, porque aquela pessoa vai ser curada, para que eu pregue o evangelho dele. Como eu não vou confiar quando ele disser que eu vou para as nações? Nossa, mas eu não tenho dinheiro. Eu aprendi uma vez de um pastor que ele disse o seguinte: quando nós dissemos, quando a gente fala assim, eu não vou a tal lugar, eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Por exemplo, Deus falou: vá para as nações. Eu falo: não, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu estou dizendo o seguinte: eu não vou porque o meu Senhor não deixa. E o meu Senhor é o dinheiro. Então, quando Deus me manda fazer algo e eu não faço porque eu falo que eu não tenho dinheiro, na verdade eu estou colocando todo o poder e autoridade da minha vida sobre o dinheiro. Eu estou dizendo: eu não faço porque o meu Senhor não me permite, que é o dinheiro. Agora, quando Deus fala, vai, eu falo: mesmo sem dinheiro, eu vou confiar, eu vou me posicionar, eu vou fazer a minha parte e o Senhor vai prover. Eu digo: eu vou fazer isso porque o meu Senhor está dizendo para que eu faça. E o meu Senhor é o Deus sobre toda a terra, é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que libera uma palavra e a palavra se cumpre, a palavra se torna realidade. Então hoje, o nosso desafio, sabe, hoje é que nós possamos olhar para a palavra do Senhor, ouvir essa palavra e confiar plenamente nela. Aquilo que ele já disse a nosso respeito vai se cumprir. Aquilo que ele já liberou vai se cumprir. Nós precisamos obedecer fielmente, não igual o povo lá, não igual a tribo de Judá, a tribo de Manassés, que não expulsou totalmente. Nós precisamos, se Deus falou expulsa tudo, expulsa tudo. Se Deus falou faz 100%. 99% de obediência com 1% de desobediência é 100% de desobediência. Ninguém bebe um copo de água com uma gotinha de esgoto. Então por que o Senhor vai aceitar de nós 99% de obediência? Nós precisamos obedecer fielmente a palavra que Ele nos deu. Então hoje o nosso Partindo do Pão é sobre isso. É sobre confiar naquilo que Ele falou. Hoje esse vídeo aqui é para te desafiar e me desafiar também a me lançar naquilo que Ele falou. Porque se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele está me ordenando, é porque Ele vai me garantir. Não é na força do meu braço. É na força dele. Então, que Deus te abençoe e que você possa abençoar outras pessoas com esse vídeo também. Compartilha com a sua família, compartilha com os seus amigos, compartilha essa palavra com alguém que precisa ser desafiado hoje. Alguém que recebeu uma palavra do Senhor, mas ainda está com dúvida, com medo. Sabe? Seja uma fonte que jorra aqui, que transborda para outras pessoas e libera para outras pessoas essa palavra também, sabe? Ore para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra e me conta aqui nos comentários se te abençoou. Deus te abençoe.